Olá pessoal, vamos ver aqui mais uma experiência do nosso laboratório de Física 3. Agora nós vamos falar de tubo sonoro. Nós vamos estudar as propriedades das ondas sonoras num tubo fechado numa extremidade e aberto na outra. O nosso tubo é um tubo gigante, é um tubo igual a esse aqui, tem mais de 2 metros de comprimento. E aí nós vamos procurar aqui as ondas estacionárias, como vocês sabem, né? Se você fizer a teoria aqui, que é colocar nó na extremidade fechada e ventre na extremidade aberta, você pode construir as configurações dos harmônicos e deduzir, né, que as possíveis frequências desses harmônicos vão ser igual a um número ímpar multiplicado por V do som sobre 4L, onde L é o comprimento do tubo. Ok? Aqui a gente está representando uma coisa importante de salientar, a onda de perturbação na posição das moléculas, ok? Perturbação na posição das moléculas. Então, por exemplo, se aqui é um nó, é porque a molécula que está aqui não se move. Quando aqui eu tenho um ventre, significa que a molécula que está nessa posição sofre máxima oscilação em torno da sua posição de equilíbrio. Mas lembrar que a onda é onda longitudinal, né? Esta representação aqui é uma representação do movimento longitudinal das partículas, ok? Então aqui nós temos as possíveis frequências e aí nós vamos utilizar um frequencímetro, né? um gerador de ondas que vai marcar o valor da frequência, ele tem um frequencímetro e vai gerar a frequência que a gente quiser. Então a gente poderá variar continuamente o valor da frequência para encontrar esses harmônicos. Como é que nós vamos encontrar o harmônico? Nós vamos ver depois ali no equipamento, é a hora em que a gente vai detectar a ressonância. Nós vamos ver um crescimento abrupto na intensidade do som que esse tubo estava produzindo. Ok? Então, como objetivo, primeiro, encontrar os 5 primeiros harmônicos, né? Verificar que são somente os múltiplos ímpares que vão produzir harmônicos, como prevê a teoria do tubo fechado aqui numa das extremidades, né? Em seguida você vai construir um gráfico da frequência do enésimo harmônico em função de 2n-1, tá? Essa frequência, eixo y, 2n-1, eixo x, e aí o coeficiente angular que você vai obter aqui vai permitir determinar a velocidade do som, ok? Então aqui o nosso segundo objetivo é encontrar a velocidade do som pelo coeficiente angular no gráfico frequência versus 2n-1. Tá? A etapa seguinte vai ser a seguinte, vai ser fixar uma frequência, que é o quarto harmônico, e quando vai entrar aqui o número 7, então a frequência vai ser 7 vezes a frequência do tom fundamental. E aí o que nós vamos fazer com essa frequência fixa é passear com o microfone dentro do tubo, fazer o microfone andar por dentro do tubo, e por isso que é interessante ter um tubo grande como esse aqui. Nós vamos mover o microfone ao longo do tubo e vamos marcando a intensidade do som em cada posição do microfone, tá? Fazer isso de 5 em 5 centímetros. Desde x igual a 0, que é a boca do tubo, ok? Aqui, ó, x igual a 0, nós vamos fazer um gráfico, então x igual a 0 é a boca do tubo e x vai crescendo até tocar no final do tubo. Então você vai fazer um gráfico, tá, da intensidade do som contra a posição. Reforçando, x igual a 0 a entrada do tubo, a boca do tubo. Tá? E aí vai crescendo até mais de 2 metros, eu acho que 2,8 metros, depois a gente fornece esse valor certinho para vocês, tá? E agora então vocês vão fazer um gráfico dessa intensidade em função da posição e aí fazer uma análise crítica desse gráfico, isso que é importante, ver se o comportamento do gráfico da intensidade com a posição, ele coincide com o que poderíamos esperar olhando para essas figuras das ondas estacionárias, tá? Então fazer uma análise crítica entre o que apareceu aqui e o que essas figuras sugerem. Ok? Então daqui a pouco a gente volta mostrando como é o funcionamento do equipamento. Até já! Pessoal,
Então aqui o nosso equipamento, está aqui o nosso tubo sonoro gigante. Aqui nós temos uma caixa de som que vai produzir as frequências que nós vamos definir. Dentro desse tubo tem um microfone que está ligado a uma trena. Então nós vamos poder localizar a posição do microfone dentro do tubo. Tá? Aqui nós temos um sistema com um gerador de frequências, que é esse aqui. Então aqui a gente controla o valor da frequência do som gerado e a amplitude. Controlamos frequência e controlamos amplitude. Okay? Aí o microfone está ligado no computador e aqui nós temos um osciloscópio virtual. Você lembra como funciona um osciloscópio? Normalmente no eixo X é a perturbação, no eixo Y é o tempo. Aqui nós vamos usar o osciloscópio numa função diferente, que é a chamada FFT, Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier, que é o que? O software pega a perturbação em função do tempo e transforma isso num gráfico de intensidade em função da frequência. Então o que nós vamos ver aqui é no eixo vertical a intensidade e no eixo horizontal a frequência. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que a gente encontra os harmônicos. Tá? O sistema está todo ligado. Nós estamos produzindo aqui no momento uma frequência de 114 Hz. E eu vou começar a aumentar a frequência mantendo a intensidade constante. E aí nós vamos ver que lentamente começa a aparecer um pico aqui de intensidade em torno da frequência que a gente está produzindo. Tá? Eu estou lendo aqui, a frequência está em 117 Hz. Só um minuto. Vou aumentar um pouquinho mais a intensidade. E aqui agora eu estou em 120. Vou aumentar um pouquinho mais a intensidade para vocês poderem ver o que eu quero mostrar. Aqui, ó. 120 Hz, a gente tem um pico lá. Tá? Tem uma certa intensidade. Eu vou aumentar a frequência sem mexer na intensidade. E você vai ver que a intensidade do som cai. Eu falei sem mexer na intensidade do sinal gerado aqui na fonte. E aqui eu tenho a intensidade do microfone, ok? Então eu vejo que mantendo a intensidade da fonte constante, quando eu aumento a frequência, o microfone está captando uma intensidade menor. Isso porque então ele está fora da frequência de ressonância. Tá? Vou voltar para 120 Hz, nós vamos ver que a intensidade vai crescer. Olha lá. 120. Então, aumentando a frequência acima de 120, a intensidade medida no microfone cai. Agora eu vou baixar a frequência, abaixo de 120. E você vai ver que a intensidade também cai. Conclusão, então, nós temos uma frequência de ressonância em torno de 120 Hz. Tá? Depois a gente faz uma medida mais cautelosa, com ajuste fino, para ver qual o valor exato. Mas você pode ver que temos um harmônico aqui em torno de 120 Hz. Tá? E agora vamos procurar outro harmônico, subindo a frequência. Agora eu estou indo para 125, você vê que caiu, 130, 140, e olha lá, não tem nenhum sinal significativo. Continuo subindo a frequência. Por isso que a gente está fazendo uma determinação por tentativa e erro. Estamos variando continuamente a frequência e observando o comportamento do sinal medido pelo microfone. Agora você pode ver que começa a aparecer novamente um pico. Sinal que nós estamos nos aproximando de uma outra frequência de ressonância. No momento estamos com 187 Hz. Chegamos em 190. Você pode ouvir mesmo que
pelo volume do som no vídeo que o sistema está emitindo uma intensidade maior. Então aqui você vê, aqui a escala está muito forte, então vou baixar aqui um pouco a intensidade da fonte. Ok. Então você viu aparecer aqui agora próximo de 200 Hz outro harmônico, tá? Esses não são necessariamente o primeiro e o segundo, tá? São dois harmônicos consecutivos que a gente está observando. Vou passar da frequência para você ver como novamente a intensidade cai, ok? Vou voltar lá para próximo de 200 Hz, você vai ver a intensidade crescendo, tá? Eu tinha ido a 230, agora estou voltando para 200, próximo de 200. Você vê a intensidade crescendo, ó. Ok? Então temos um harmônico perto de 120 Hz e um outro harmônico perto de 200. Nós vamos fazer a experiência completa para vocês e fornecer os 5 primeiros harmônicos. A ideia aqui era mostrar como isso é obtido na prática, ok? Daqui a pouquinho a gente volta falando da medida da intensidade em função da posição, tá? Aqui nós fizemos uma medida de intensidade em função de frequência. A posição do microfone ficou fixa. Agora vamos fixar a frequência e medir a intensidade em função da posição. Em 1 minuto a gente volta. Olá, então nós fizemos agora o seguinte, escolhemos a frequência que é 7 vezes a frequência do tom fundamental, tá? Que seria o N igual a 4 naquela nossa expressão. Isso aqui está mais ou menos próximo de 283, 284 Hz. Depois a gente vai dar o valor exato para vocês. E agora aqui a ideia é ver o comportamento da intensidade em função da posição, tá? Então vou botar aqui o cursorzinho aqui em cima, ó. Aqui nós temos uma certa intensidade para uma determinada posição do microfone. Agora nós vamos fazer uma mudança na posição do microfone. E aí nós vamos mover o microfone lá dentro, pode ir puxando. E aí à medida que o microfone está sendo movido, deixa eu mostrar aqui, pode ir lá, olha lá, está puxando, o microfone está se movendo lá dentro, tá? E aí você vê que a intensidade vai se alterando, ó. Pode vir até a boca do tubo, por favor. Então nós temos aqui agora, isso. Tá, nós vamos partir da boca do tubo agora e vamos fazer um movimento lá para dentro. Pode fazer agora, empurrando lá para dentro do microfone. Ficou na boca agora. Tá na boca lá, isso. Agora vamos fazer um movimento contínuo lá para dentro. Pode ir fazer. O microfone está entrando e você vai vendo que há uma oscilação, ó. Você tem máximos e mínimos dentro do tubo. Perfeito? Então o que nós vamos fazer agora é fornecer para vocês uma tabela de posição do microfone versus intensidade, tá? A partir daí vocês vão construir o gráfico, intensidade pela posição e fazer a análise que nós pedimos, ok? Tá? Como essa é a nossa última experiência aqui do laboratório, então nós vamos ver aqui o professor Daniel, que foi o cinegrafista. Isso aí. E o Daniel agora dá um oi aqui, eu que fui o ator aqui, o locutor da experiência, tá bom? Então, um abraço aí para vocês, bom trabalho e Bom até trabalho, breve. pessoal. Tchau, Obrigado tchau. aí. Tchau, tchau.